Graças a Deus, graças ao bom Pai, que nos dá a sabedoria e a humildade para entender das formas mais simples, mais disciplinadas, que nos ajudam a encontrarmos a nossa cura, sem muitas vezes percebermos os males que estamos sentindo. Da forma com que Deus se manifesta na vida, cada um tem a oportunidade de aprender. Deus está em toda parte, Deus está em tudo. Basta abrir os olhos, que sentirás a misericórdia divina agindo em suas vidas. Deus está na natureza, na água, nas flores. Deus está nos seres humanos. Deus é a vida que nos sustenta, nos mostra o caminho. Para cada um que aqui está, buscando uma melhora na saúde, o primeiro estágio da consciência é se colocar para reaprender de tudo que já tenhas feito em sua vida. Reaprender. Para que a sua saúde esteja bem, a sua casa precisa estar em paz. A vibração na sua casa precisa ser boa. O primeiro estágio da cura é a vibração dentro da sua casa. É a sua vida tendo um significado importante para não se ter uma vida vazia, inútil, sem vontades, sem desejos, sem metas. E para que você alcance a sua felicidade, o seu bem-estar, você precisa cuidar da sua alma, alimentando-a com preces, alimentando-a com bons pensamentos, nutrindo-se de bons sentimentos, para exalar esses mesmos conceitos a todos os ambientes em que vai. Da mesma forma, precisa cuidar do corpo. Da mesma forma, precisa entender o funcionamento do organismo e saber respeitar cada uma das funções que o seu organismo tem para que você consiga viver em paz. Começando pela ingestão de uma boa água, ingerindo-a sempre de acordo com a necessidade do seu corpo, pelo seu peso, pela sua altura, para que você mantenha lubrificado todas as suas articulações, para evitar de ter artrites, artroses, osteoporose. Mas isso precisa tornar-se um hábito. E não começar a beber água, beber tudo de uma vez durante uma semana e duas, aí para. Pelo tempo de vida, você vai precisando cada vez mais água. Conforme o corpo vai envelhecendo, mais água o seu organismo precisa
para nutrir e alimentar as células que se regeneram pela qualidade dos alimentos. O cuidado na escolha dos alimentos. Há aqueles que são práticos, rápidos, mas que provocam males a médio e longo prazo. E justamente o problema maior acontece no longo prazo. Quando você entra para a terceira idade, onde começam a surgir os problemas físicos, articulações, circulação, pressão, digestivos. Mas isso não ocorre de um minuto para o outro. A pressa do dia a dia, das pessoas que comem qualquer alimento para encher a barriga, por causa do escasso tempo de suas atividades, vão provocar os males justamente no momento em que a idade chega e você precisa de ter boa saúde. E a boa saúde, ela é conquistada pela manutenção das escolhas da sua vida. A rapidez do cozimento alimentar, os congelados, todos esses alimentos com conservantes pouco nutrem, por mais que a ciência torne-se obrigada a falar, por mandos e desmandos das indústrias alimentícias, comprovadamente não nutrem e provocam desgastes a todas as formas de vida, não só os seres humanos, mas os animais, que têm, nesse momento, as mesmas doenças que os seres humanos. Coisas que há 30 anos passados não se falava nisso. E a partir do momento em que o ser humano começou a dar os alimentos prontos para os seus animais, eles começaram a desenvolver diabetes, câncer, hepatite. Tudo que um ser humano tem de doença, os animais domésticos agora têm. E os seres humanos não sabem alimentar mais os seus animais, porque também não sabem se alimentar. Tudo vai do congelador ao micro-ondas. Os alimentos com esses conservantes ficam impregnados no seu corpo. Com isso, você vai provocando doenças no fígado, nos rins. A vesícula, então, é a que mais sofre. A onda de retiradas de vesícula, como há algum tempo a onda da retirada das amígdalas, ou seja, retiram-se os órgãos que defendem o organismo, porque as amígdalas inflamavam, então tira-se as amígdalas, ou seja, tira-se os filtros e não corrige-se os problemas. Ao longo do tempo, vê-se o estrago que causou na saúde, na degeneração de todo o processo de imunidade. O mesmo ocorre com a retirada da vesícula, cuja medicina, por falta de preparo e conhecimento, não falam para as pessoas que todos os problemas orgânicos são oriundos de uma alimentação errada. O fast food, que prejudica toda a saúde do ser humano,
que, tão preocupado com conquistas financeiras, acabam tendo que gastar o que tem e o que não tem e não conseguem recuperar a saúde depois de perdê-la. Quando orientamos para que cada um aprenda a conhecer os alimentos da época, o que é que se produz nesse mês, o que é que está disponível esse mês. Não como a agricultura agressiva, que não respeita mais os ciclos naturais das plantas e começam a causar danos aos próprios tecidos, à própria formação desses alimentos, injetando-lhes conservantes, adubos químicos, forçando o alimento àquilo que não lhe é natural. A partir do momento que você começa a olhar a natureza e começa a nutrir-se com os alimentos da época, você vai acompanhar o ritmo da vida. É só aprender, a natureza é sábia. Por que no outono a maior abundância das frutas que fortalecem os pulmões, os mais ricos em vitamina C, para que no inverno seu organismo esteja pronto para enfrentar o frio, a mudança do clima? Por que tão difícil entender? Por que a facilidade? Por que não ter tempo para você cozinhar um pouquinho na sua casa? Os seus alimentos, por mais que você queira ter uma boa situação financeira, o dinheiro jamais vai lhe repor qualquer tecido no seu organismo que desgastou. Você pode colocar próteses nos seus joelhos, na sua bacia, nos seus ombros, nos seus braços, mas eles jamais funcionarão como o que a vida lhe deu. Enquanto houver resistências, as formas mais simples e melhores de viver, você sempre estará preocupado com a sua saúde. Você sempre estará preocupado com seu convênio médico. Que a primeira coisa que se pensa, e se eu ficar doente? E se eu ficar doente? É onde você atrai as doenças que imagina. Nós ensinamos cada um, dentro das orientações que lhes são passadas, como corrigir o mal. E a orientação, como prevenir para que esses males não venham. Para que você aprenda com a natureza. Não usem adoçantes. Usem o mel. Mas o mel, não o amido de milho, o mel. Prefira os alimentos naturais, não esses congelados. Se você compra para estocar, porque você não tem tempo de ir aqui no nosso Brasil a uma feira livre, cada dia mais você ficará doente. Cada dia mais você gastará o seu dinheiro com remédios. E o seu melhor remédio está no prato que você vai comer. Um prato bonito, cheio de cores, cheio de sabores.
A cura das doenças está nos alimentos. A cura de todas as doenças está nos alimentos. Mas aprenda. Os produtos da época. Aprendam. Em vez de perderem tanto tempo assistindo tantas coisas ruins na televisão, por que não se preocupem em preparar o seu cardápio para a vida, para a sua saúde? Aqui, nós ajudamos na reposição. Tem como reverter os casos de osteoporose, de artrose, artrites. Tem como resolver os problemas da coluna. Tem como resolver problemas de pressão, para que você não se escravize a remédios. E é tudo de uma forma tão simples. Tão simples. Cuidem de seus animais. Não deixem eles ficarem doentes. Não matem seus animais com diabetes, com câncer, com hepatite, com artrose, artrite. Os animais estão com osteoporose. Será que ninguém pensa que tipo de alimento vocês estão dando para os animais? A cura, ela é muito simples. O difícil é tirá-los da comodidade. No dia que entenderem isso, vocês não terão mais uma farmácia particular em suas casas. Vocês terão os seus remédios naturais. Terão própolis, terão mel, terão a geleia real, terão água. Água mineral saudável. Vocês terão na prateleira frutas, sementes comestíveis. Vocês não terão mais freezers. Vocês não comerão mais nada congelados, pré-cozidos. Vocês vão ver que a farinha branca não é sua inimiga. A indústria só quer vender outros produtos. Então eles falam que outros fazem mal. Só querem vender. A indústria não está preocupada com o que você vai fazer. Aí se arrumam os vilões. Aí colocam os vilões. Mas muito antes de haver indústria alimentícia, o trigo já nutria os fenícios, os egípcios, os gregos, os romanos. Eles morriam ao fio da espada, nas guerras. Eles utilizavam-se dos repelentes naturais. Usavam da citronela para afugentar os mosquitos. E a indústria cria o veneno que você inala. Utilizavam-se dos cicatrizantes, a melaleuca, titri. Utilizavam-se das folhas do eucalipto dentro de casa para trabalhar o odor.
Onde há um bom odor, não há moscas, não há mosquitos. A cura começa com uma reforma no dia a dia. Se você quer ainda ir pelo que é mais fácil, a doença vai junto. Ela vai pelo que é mais fácil. Se agora é mais difícil fazer uma saladinha, cozinhar os seus alimentos, mais difícil também se torna a recuperação da sua saúde. Você já prestou atenção nos seus dentes? Você dá importância aos seus dentes? Eles têm que triturar os alimentos, mastigar bem. É tão simples curar uma doença, mas dê importância. Ao menos, pense um pouquinho. Não se acostume com a doença. Não acha normal você ter uma pequena farmácia na sua casa. Não ache normal você ter que depender de um remédio para controlar a pressão, para controlar a coagulação do sangue. Não acha que isso é normal, não. Não é. Isso não é normal. Você ter uma farmácia em casa não é normal. Você ter uma parte do seu armário cheia de remédios não é normal. Muito obrigado.